Bem-vindos, crianças, a mais um Relatos do Coveiro. Hoje vou contar mais uma história para vocês. Então senta aí e se prepara. A história que vou contar aconteceu em 1994, no interior do Mato Grosso do Sul. Eu trabalhava como agente florestal e costumava percorrer áreas de mata fechada para monitoramento ambiental. Era um trabalho solitário, mas eu gostava. Sempre fui um homem de poucas palavras e muitos pensamentos. Numa dessas viagens, fui enviado para uma região isolada, próxima à divisa com o Paraguai. Uma área pouco explorada, cheia de histórias e lendas contadas pelos moradores das redondezas. Fui informado que era comum ouvir relatos de sons estranhos e desaparecimentos antigos, mas nunca dei muita atenção. Achava que era exagero de gente que vive afastada da cidade. Cheguei na base improvisada no final da tarde. Uma pequena cabana de madeira servia de abrigo para os agentes que passavam por ali. Era simples, mas suficiente para alguns dias. Fiz uma fogueira, preparei uma refeição e me acomodei com meu caderno de anotações. A noite caiu rapidamente e com ela um silêncio que parecia pesar sobre tudo. Por volta da meia-noite, acordei com um som vindo da mata. Parecia alguém chamando por ajuda. A voz era fraca, quase sussurrada, mas audível. Socorro! Socorro! Me levantei de imediato, peguei a lanterna e fui até a porta. A escuridão era intensa e os sons noturnos da floresta preenchiam o ar. Fiquei parado, tentando identificar de onde vinha aquela voz. Mais uma vez ouvi: socorro! Estou perdido. Mas dessa vez a voz parecia vir de outro ponto. Meus instintos me alertaram. Algo estava errado. Caminhei até a beirada da mata, chamei, mas ninguém respondeu. Voltei para a cabana, com a sensação de estar sendo observado. Tranquei a porta e esperei o dia amanhecer. No dia seguinte, tentei ignorar o acontecido. Segui para a patrulha como de costume. Durante a caminhada, encontrei pegadas humanas recentes. O estranho era que elas iam em direção ao centro da mata, onde não havia nada, apenas árvores densas. Decidi seguir as pegadas. Caminhei por horas, mas elas desapareciam de repente, como se a pessoa tivesse sumido no ar. Voltei para a base com uma sensação incômoda. Algo naquela mata estava errado. À noite, novamente os sons começaram. Vozes chamando por ajuda, choros baixos, sussurros que pareciam atravessar as paredes da cabana. Tentei gravar, mas o gravador não funcionava. As baterias que estavam carregadas pareciam descarregadas do nada. Passei 3 noites sem dormir. Comecei a ver vultos do lado de fora, sempre à mesma hora, entre 2 e 3 da madrugada. As vozes ficavam mais intensas, mais desesperadas. Comecei a escrever tudo no meu caderno, detalhadamente. Anotei datas, horários, sensações. Na 4ª noite, uma coisa aconteceu. As vozes não estavam mais do lado de fora. Elas estavam dentro da cabana. Eram várias. Mulheres, homens, crianças, todos sussurrando ao mesmo tempo.
Frases desconexas, nomes, pedidos. Me encolhi num canto, com as mãos nos ouvidos, mas continuava ouvindo como se estivessem dentro da minha cabeça. Pela manhã, decidi ir embora. Não podia mais ficar ali. Arrumei minhas coisas e segui pela trilha que levava até a estrada onde o carro da base me pegaria. Mas quanto mais eu andava, mais parecia que estava no mesmo lugar. As árvores não mudavam. O caminho não mudava. Era como se eu estivesse preso num ciclo. Marquei uma árvore com meu canivete. Continuei andando por 1 hora. Quando parei para descansar, a árvore marcada estava ali, na minha frente. Senti um desespero que nunca havia sentido antes. Gritei, chorei, corri. Nada adiantava. No final da tarde, encontrei uma clareira. No centro, havia uma cruz de madeira velha, quase apodrecida. Ao lado, um lenço infantil amarrado num galho. Algo me dizia que aquele lugar era o centro de tudo. Senti uma presença forte, pesada. As vozes começaram ali, como se estivessem enterradas no chão. Sentei e comecei a rezar. Rezei tudo o que sabia. As vozes pararam. Por um instante, só havia silêncio. Fiquei ali até anoitecer, sem saber o que fazer. Quando escureceu completamente, uma brisa gelada passou por mim e uma única voz, muito clara, disse: "Agora você sabe." Apaguei. Acordei no dia seguinte deitado perto da estrada, com o rádio da base ao meu lado. Fui encontrado por um caminhoneiro que passava por ali. Estava desidratado, com febre e sem forças. Fui levado para o hospital, onde fiquei internado por 2 dias. Quando contei o que havia acontecido, ninguém acreditou. Meus superiores acharam que eu tive um surto. Mandaram me afastar e me encaminharam para acompanhamento psicológico. Nunca mais voltei àquela mata. Guardei meu caderno por anos. Relia de tempos em tempos. Até que um dia recebi uma carta anônima. Dentro havia uma foto. A clareira, a cruz, o lenço. Depois dessa carta, comecei a ter pesadelos. Sempre a mesma coisa. Eu caminhando naquela trilha sem fim, ouvindo as vozes, vendo os vultos. Acordava gritando. Meu casamento terminou. Perdi contato com amigos. Me isolei completamente. Passei a pesquisar. Descobri que aquela área era território indígena há centenas de anos. Houve conflitos, massacres. Muitos corpos nunca foram encontrados. Há registros de famílias inteiras desaparecidas naquela região durante os anos 60. Um antigo morador da vila mais próxima contou que, certa vez, encontrou um grupo de crianças caminhando sozinhas na mata. Quando tentou falar com elas, elas sumiram diante dos olhos dele. Outros relatos falavam de patrulheiros que enlouqueceram, guias que desapareceram sem deixar vestígios. Todos tinham algo em comum. Escutaram vozes na mata. Hoje, quase 30 anos depois, ainda sonho com aquilo. Não sei se o que vi era real ou fruto da minha mente cansada, mas sei que algo habita aquela floresta, algo antigo, algo que chama, algo que sussurra. Ainda guardo a foto, o caderno e a cruz que levei da clareira antes de sair. Às vezes, escuto as vozes de novo, baixo, quase imperceptível, como um sussurro do tempo, mas não volto mais lá, nunca mais. Sempre fui da roça,
Cresci no interior do Paraná, numa cidadezinha onde todo mundo se conhece e onde a floresta começa logo atrás do último quintal. Desde pequeno aprendi a respeitar o mato. Meu avô dizia que a mata tem olhos e que se você entrar sem pedir licença, ela pode não deixar você sair. Em 2011, eu tinha 19 anos e já trabalhava ajudando na plantação da família. Numa tarde de setembro, meu tio me pediu para ir até a parte mais afastada do terreno, onde ele tinha visto sinais de que um bicho andava revirando as cercas. Era longe, umas 2 horas de caminhada para dentro do mato. Peguei meu facão, um rádio com pilha, lanterna e fui. No caminho, tudo estava normal. As folhas estalavam sob meus pés, o som dos pássaros preenchia o ar e uma brisa fria soprava entre as árvores. Quando cheguei na cerca, vi mesmo sinais de que algo grande havia passado por ali. Achei que fosse javali ou algum boi que escapou de outra fazenda. Comecei a reparar nas pegadas e segui. Foi aí que o silêncio começou. E quem já andou muito no mato sabe, o silêncio absoluto não é normal, não é natural. É como se o mato prendesse a respiração. Os pássaros pararam, o vento sumiu, até os insetos pararam de cantar. Nesse momento, senti algo me observando. Me arrepiei todo, olhei em volta e não vi nada. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali. Continuei andando, mais devagar. O cheiro também mudou. Veio um cheiro estranho, de coisa podre, como carne deixada no sol. O tipo de cheiro que faz seu estômago revirar. Foi então que vi, entre 2 árvores grossas, vi uma forma. Não consigo descrever bem. Era alta, magra e estava parada. Não mexia, mas eu sabia que me olhava. Não tinha rosto, só uma sombra, como se a própria floresta tivesse cuspido algo errado que não deveria estar ali. Meu instinto mandou correr, mas minhas pernas não obedeciam. Tentei chamar no rádio, mas só veio chiado. Quando finalmente consegui me mexer, dei meia volta e comecei a voltar, o mais rápido que consegui sem correr, porque meu avô dizia: nunca corra no mato, se algo estiver te seguindo. O que corre chama a atenção. No caminho de volta, sentia passos atrás de mim, mas sempre que eu olhava, não via nada, o silêncio continuava. A floresta parecia outra. As árvores pareciam mais fechadas, como se o caminho tivesse se estreitado. Por um momento, achei que eu tinha me perdido, mas conheço aquele mato desde menino e eu sabia que estava certo. Quando finalmente vi a estrada de terra à frente, o som voltou, o canto dos pássaros, o vento e aquele peso saiu das minhas costas. Cheguei em casa pálido, suando frio. Meu tio me olhou e só disse: "Você viu, né?" Eu apenas balancei a cabeça. Naquela mesma semana, voltei sozinho para tentar entender o que vi. Levei corda, detector de movimento e câmera. Entrei por volta do meio-dia. A mata estava urdida, barulhenta. Registrei os sinais de passagem recente. Pegadas grandes, cascas quebradas. Mas ao entrar mais fundo, tudo mudou. De novo, silêncio total. Meu detector caiu. A câmera deu erro. Senti o mesmo peso no ar. Parecia que o caminho tinha sido consumido, tornando-se apertado. Continuei. O cheiro
pútrido voltou. Desfiei os galhos até uma clareira pequena e antiga. No centro havia um tronco marcado por arranhões profundos. Ao redor, pequenas pedras dispostas como um círculo. Tinha sido ali o epicentro. O ar ficou pesado. Queria correr, mas permaneci parado. Foi quando ouvi um som baixo, como um gemido abafado. Meu peito doeu. Parecia o choro de uma criança. Os sussurros surgiram, vindos de todas as direções. Nomes, pedidos incompreensíveis, lamentos. Minha visão escureceu. Lembrei dos ensinamentos do meu avô. Se o espírito não quiser ser visto, a pessoa some. Senti algo se aproximar. Sabia que tinha que sair. Corri, tropecei, rasguei a camisa nos galhos. Quando atingi a trilha, o silêncio voltou. Bati o rádio e ele pegou o sinal. Os sons voltaram, mas distantes. Quando cheguei ao carro, tremia. Passei a noite em claro. Escrevi tudo no caderno. Sosseguei só de manhã, quando ouvi o canto dos pássaros se normalizar. Naquele dia, percebi que a floresta tinha guardiões, ou algo que guardava aquele lugar. Nos dias seguintes, acordei com pesadelos recorrentes. Aquela clareira, os gemidos, os rostos invisíveis. O trabalho continuou, anotando datas, horários, sensações. Durante a patrulha, a equipe encontrou rastros incomuns, gravações de sons, gritos distantes, estalos estranhos, como uma risada baixa e sinistra. Procurei apoio nos colegas, mas ninguém comentou. Parecia superstição. Na quinta noite, algo aconteceu diferente. Eu estava na base improvisada, uma cabana de madeira isolada. De madrugada, acordei com ruídos. O rádio oscilava sozinho. Ouvi passos do lado de fora. Desci com a lanterna, mas não vi nada. Abri a porta. Um vento gelado me acertou. Dentro da cabana, senti presenças. Eram muitos gemidos, sussurros. A temperatura despencou. Tranquei tudo, sentei no chão e cobri os ouvidos. As vozes penetravam a madeira. O frio era intenso. Via a respiração no ar. As vozes pareciam dentro da minha cabeça. Frases desconexas, rostos distorcidos. Pedi mentalmente que parassem. Então, silêncio absoluto. A noite ficou quieta, estranhamente pacífica. Pela manhã senti exausto e abalado. Decidi deixar aquela área. Ao sair, meu rádio finalmente funcionou. Andei até a estrada principal. Parecia que tinha levado horas, mas marquei 3 horas e 15 minutos exatas no cronômetro. Ao chegar à base, chamei o coordenador. Ele olhou sério e só disse para eu descansar. Fui para o hospital da cidade seguir descanso obrigatório. Fizeram exames e não apontaram nada. Nem febre, nem infecção. Mas meu estado era frágil. Fiquei 2 dias em observação. Durante esse tempo, recebi uma carta anônima. Dentro havia uma foto. A clareira com o círculo de pedras e o tronco arranhado. Atrás, escrito à mão com letra tremida: a floresta não esquece. Depois disso, comecei terapia. Conversei com psicólogos, mas todos duvidaram. A tal carta foi guardada. Meu caderno também. Relia os trechos e ouvia o vento bate nas janelas, lento. À noite, meu sono foi consumido por sonhos onde estava preso na mata, cercado por vozes que me chamavam para esquecer o caminho.
Acordava com gemidos e chorava. Pesquisei o histórico da região. Descobri que ali existiu um vilarejo indígenas que desapareceu após doenças e conflitos nos anos 60. Dizem que muitas mulheres e crianças entraram na mata e nunca mais saíram. Há relatos locais de trilheiros que ouviram choros e cantos na mata, como uma falária brahânica de vozes femininas. Hoje, passados quase 13 anos, ainda guardo o caderno, a carta e uma pedra da clareira. Eventualmente, escuto sussurros baixíssimos quando sento na varanda, especialmente depois do pôr do sol. Não sinto raiva nem medo. Sinto respeito pela mata e pelas vozes que nela habitam.